Bom, vamos agora para o nosso último laboratório. Lab 3, NAT64, IPv6 e CGNAT. Bem, o NAT64 é realmente uma transição do IPv4 para o IPv6. Qual é a grande diferença, né? Quando vocês faziam CGNAT, vocês não estão fazendo uma transição, e sim está aumentando a vida do IPv4. No caso do NAT64, nós já vamos ter uma estrutura totalmente em IPv6 only. O nosso backbone, toda a parte de borda e o cliente vai ser puramente IPv6, tá? E o NAT64 ele vai fazer a tradução de toda vez que o cliente IPv6 quer acessar um site em IPv4. Aí entra o NAT64. Bem, nós sabemos que nem tudo está 100% em IPv6, né? Uma televisão, tem os jogos. Então eu estou fazendo uma pequena variação nesse laboratório, onde nós vamos manter o CGNAT. Vamos manter o CGNAT para toda vez que o teu cliente necessitar de navegar internamente em IPv4. Um exemplo. O NAT64 prevê que o seu cliente na borda, todos os equipamentos dele, todos os dispositivos de host sejam IPv6 puro. Mas vamos ver um caso que na casa do teu usuário tem algum componente que só trabalha em IPv4. Neste caso, né, seria um empecilho para o NAT64. Então, eu estou resolvendo aqui manter o CGNAT. No caso que tenha algum dispositivo que necessite trafegar em IPv4. Então, o cenário vai ficar dessa maneira. Nós teremos agora na nossa borda, ou seja, lá no core da nossa rede, nós vamos manter o CGNAT para, no caso de eu ter um cliente residencial ou corporativo que só fale IPv4, então vamos manter o CGNAT. Vamos criar o NAT64 para aquele cliente que é full IPv6, que queiram navegar num conteúdo em IPv4. Então, quem é IPv4 vai sair pelo CGNAT e vai entrar no mundo IPv4. Quem for IPv6 vai fazer uma conexão fim a fim em IPv6. No caso de um cliente que é IPv6 e tenha dispositivos IPv4, ele vai, ou seja, é um cliente IPv6 que queira navegar num site IPv4, ele vai sair e aqui no core vai sofrer a tradução de NAT64 e vai entrar na rede 64. E finalmente, né, uma conexão fim a fim IPv6 no caso de um cliente que já tenha todos os seus dispositivos em IPv6. Então vocês notam que todo o core da nossa rede já está preparado. A configuração do NAT64 é muito simples. Lembrando que utilizando a caixa 1001 não vai ter nenhum trauma na virada. Você já está trabalhando, nós vamos simplesmente acrescentar esses comandos e habilitar o NAT64. O principal comando na interface é o NAT64 Enable. Eu vou colocar esse comando tanto na interface de saída, né? E vou colocar também no meu template 10, que é a interface que vai fechar o túnel PPoE com o meu usuário final. Vamos criar aqui uma lista de acesso. Essa lista de acesso ela vai fazer match com os endereços IPv6 que devem ser nateados. Então vocês vão verificar maior atenção nesse primeiro endereço aqui. Você note que toda vez que eu vou trabalhar com NAT64,
é necessário o uso de um DNS64. O DNS64, o que ele faz? Ele cria um prefixo, que é esse prefixo aqui, 64.ff9b. Esse é um prefixo da ERC para utilização do NAT64, tá? Então, o que o meu DNS vai fazer? Ele vai pegar o IPv4, traduzir, ou seja, encapsular ou completar o endereço IPv6, aonde o prefixo será 64ff9b, seguido do endereço IPv4 que eu quero atingir na minha rede. Só que nesse caso o endereço IPv4 vai ser mostrado, né? Vai ser formado em hexadecimal. Então essa Access List vai perceber toda vez que o teu cliente, ou seja, o hoster da borda, queira resolver um endereço proveniente de um servidor DNS64. A seguir, né? Aqui embaixo eu tenho os comandos que eu vou habilitar o NAT64. Então tem aqui prefixo stateful. Esse aqui é o prefixo que eu vou entregar para o nosso cliente. Aqui é o endereço que vai ser a tradução do IPv6 para o IPv4, tá? E em seguida, este comando ele vai perceber toda vez que der match nessa lista, ou seja, toda vez que for necessário atingir um cliente de DNS64, ele vai traduzir para este endereço IPv4. Vamos ver agora funcionando lá na caixa. Então, estamos novamente no console do ASR 1001. Vamos verificar qual foi as mudanças que foram feitas nesse equipamento. Então, primeiro eu vou mostrar o que mudou na interface. Os comandos que foram acrescentados na interface, lembrando que todos os comandos que permanecem o mesmo, tá? O único comando que foi acrescentado foi aqui na interface de saída, o comando NAT64 enable, onde eu habilito na interface a tradução de NAT64, tanto na saída como no template, que é a entrada do meu túnel de PPPoE V6. Olha aqui, ó, IPNAT64 enable. Logo abaixo, vocês vão verificar as regras que foram efetuadas para ele poder fazer o NAT64. Veja aqui embaixo. Então, foi criado a lista de acesso, que vai dar match com o endereço 64ff9b e o prefixo do cliente que está entrando no roteador através lá da template. E aqui embaixo a regra para a tradução e efetivação da tradução do NAT64. Nota, então eu tenho o prefixo que eu estou nateando, para qual IP público e a regra de NAT. Note-se que aqui eu não tenho limite mais de portas, nada. Eu vou natear, não tenho limite de IP público, não tenho limite de IPv6, não tenho aqueles dissabores que eu quis dizer do CGNAT. O NAT64 também tem alguns dissabores, mas são muito menos, tá? Vamos verificar então como que é a experiência no nosso usuário final, nesse ambiente. Note, eu estou agora no host de um usuário final. Verifique, eu vou dar o comando aqui, ó, show ipconfig no usuário final. Note que ele está recebendo o endereço de IPv6, tá?
vamos notar, deixa eu dar o comando completo, ipconfig /all ipconfig /all. Tá lá. Vocês notam que o host ele recebeu os endereços de IPv6 e ele fez Slack, ele recebeu o prefixo, fez Slack, tem o endereço de IPv6. O mais interessante, o servidor de DNS. Note que ele está recebendo agora o servidor, o IP do servidor do DNS do Google DNS 64, que é esse endereço 2001 2.4860 2.4860 2.2.6464. Esse é o DNS 64. E ele também está com o IP v4 funcionando. Pilha dupla, porém, qual é essa diferença? O meu backbone é totalmente IPv6. Já abandonei o IPv4. Tá? Vamos lá ver como que ele vai reagir. Eu vou dar um ping num site IPv6, www.google.com.br. Note que ele está resolvendo e está saindo na rede em IPv6 puro. Agora eu vou dar um ping num site que é um IPv4. Ping www.inet.com.br. Veja como que o meu DNS 64 responde. Tá vendo? Com o endereço 64ff9b 2.2. Esse endereço que vocês estão vendo é o endereço IPv4 convertido em hexadecimal. Portanto, eu criei um endereço de destino IPv6 e ele está respondendo tranquilamente. A navegação vai passar tranquila. Na carro, estou navegando no Google, pode ver que eu tenho um desempenho muito bom, tá, na navegação. Vamos entrar aqui, ó, o Terra, navegando tranquilamente. Aquele site que não abria, tranquilo, perfeito. Ou seja, a experiência agora do teu usuário, ele é 100%, não tem mais nenhum problema. Vamos ver então como reage o nosso ASR 1001. Se vocês verificar, show IP NAT Translator. Vocês vão verificar que ele está fazendo todas as traduções de CGNAT quando é necessário. Tá? No endereço de CGNAT, quando é necessário ele traduz. E show NAT 64 Translator. Aqui pode ver que eu estou traduzindo o IPv6 que o DNS 64 me enviou para o endereço público e a volta ou vice-versa, tá? Ok, gente? Portanto, para concluir, nós saímos de uma configuração onde o nosso core da rede era totalmente IPv4, foi criado um CGNAT, passamos por uma transição onde eu preparei todo o core da rede em IPv6, atribuí o NAT64, note que agora estou totalmente em IPv6, só que por uma questão de adaptação eu coloquei o CGNAT ainda funcionando. Então, e o próximo passo é você gradativamente tirar os seus clientes do CGNAT e teremos agora o IPv6 Only, que é o futuro que está muito próximo. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Tem meu e-mail aí na apresentação, que é Gilberto Silva
Meu e-mail é zsilva@ainet.com.br. Muito obrigado.